Boa tarde, sexto ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Nós estamos de volta para mais uma aula de religião nessa quinta-feira, graças a Deus pela oportunidade. E antes de começar a nossa aula, eu quero fazer só uma rápida explanação da nossa atividade, que ficou da aula passada, que foi somente uma questão. O que dizia nessa questão? Falando sobre a liberdade, né? Então, para exercer a liberdade, é preciso ter consciência de seus direitos e não estar aprisionado em condições injustas. Prisão não é só a cadeia, também não basta haver boas leis. Por esse Brasil afora, há muitos meninos sem condições de perceber seu direito à infância e à escola. Trabalham em minas de carvão como coletores de cocos, são vendedores ambulantes e tentam outras coisas que não têm gosto de infância. Talvez se alguém perguntasse a um menino desse o que queria fazer, se trabalhar ou ir à escola, ele respondesse: não sei, não conheço a escola. E aí vem a nossa questão, né? A nossa pergunta. O que estaria tirando a liberdade desse menino? Primeiramente, no enunciado, nós podemos avaliar que existe vários modos de tirar das crianças o direito à infância, né? Então, de muitas maneiras, esse direito à infância das crianças, elas podem ser negadas quando se trata realmente do trabalho, antes do seu tempo certo de trabalhar, né? Antes de se tornarem adultos. O que estaria tirando a liberdade desse menino? Bem, aqui no caso da atividade, né, do menino mencionado na atividade, o desconhecimento das oportunidades e direitos, junto com a situação de miséria, se prejudica também a liberdade, que nesse caso ele deixa de ter a liberdade dele por ter que arcar com algumas responsabilidades antes do seu tempo, antes do momento exato, né, que é antes de se tornar adulto. Então, o que a gente pode observar é que esses direitos são negados a essas crianças, o direito de estudar, o direito de ser livre, no momento em que eles se deparam com esse trabalho, com responsabilidades que são exercidas por eles antes do seu momento certo, ok? Então, nós vamos para a nossa aula de hoje, que tem como título Como imaginamos Deus? Ao mesmo tempo é uma pergunta, né? Como imaginamos Deus? Bem, em relação ao assunto, isso é bem relativo, isso é bem diferenciado de pessoas para pessoas, a maneira de como ele imagina Deus, como nós imaginamos Deus. Cada um de nós seres humanos temos uma percepção diferente, imaginamos Deus de uma forma diferenciada. Isso é de acordo com o que você pensa, com o que você acha, de acordo com as suas crenças. Então, cada um dentro das suas crenças, dentro do seu modo de pensar, entende Deus, certo? O certo é que ele, da forma que nós imaginamos, está pronto para nos ajudar, nos ouvir naquilo que nós desejarmos. Então, entrando aí no assunto, vamos começar lendo o primeiro parágrafo e logo em seguida uma história, de como alguém via Deus. Então vamos lá. No mundo tão inseguro, muitas vezes as pessoas se acostumam a pensar em Deus como um mágico que resolve tudo. Veja o que se diz nessa história. Certa vez, um rio transbordou e começou a inundar uma aldeia. O rádio avisou que havia perigo de grande enchente e cada um deveria procurar um lugar mais seguro.
Esse texto, ele é bem conhecido. Vocês já devem ter ouvido falar, né, na existência desse texto. O que aconteceu por todo o decorrer dessa história? Então, esse texto, ele fala realmente dessa enchente, né? E que havia um homem, que esse homem, ele era, ou seja, tinha muita fé, buscava a Deus, um homem muito religioso, né? E nesse momento da notícia, ele começou a rezar pedindo a Deus para não morrer afogado. E as ações, elas foram acontecendo, né? Então, na medida em que a água ia chegando, ele ia mudando de local e sempre confiando, orando, rezando e pedindo que Deus o livrasse, né? E mediante a situação, nós observamos que aconteceu várias oportunidades, que ele teve acesso a várias oportunidades pela qual ele poderia, né, estar sendo salvo. Mas ele não aceitava nenhuma das ajudas. Então, no final da história, o homem morre afogado, né? E ao chegar ao céu, ele começa a reclamar como era possível que Deus o tivesse abandonado quando ele tinha tanta fé, no momento em que ele tinha tanta fé. E Deus, resignado com ele, responde, né? Como que ele poderia salvar? Tentou salvar ele por 3 vezes, aliás, e por que ele não aceitou, né? Então, a gente viu no texto as oportunidades que foram enviadas. Foram barcos, foi o barco, foi o helicóptero, e nenhuma dessas oportunidades ele acatou, né? Ele aceitou. Então, Jesus faz a sua parte, lhe proporcionando oportunidades, meios de como você resolver algo, né? Determinada situação. Mas nós sabemos que a nossa ação, ela também deve ser colocada em prática. Exemplo, se eu estiver orando para Deus em prol da resolução de algum problema ou querendo conquistar alguma coisa, enfim, eu vou passar a minha vida inteira somente orando, pedindo que aquilo realmente aconteça? Se eu não for atrás, será que vai acontecer? Não, não vai acontecer, porque Deus, ele vai te proporcionar momentos, ele vai abrir portas para você, mas você tem que agir, né? Você tem que fazer a sua ação. Então, Deus abençoa, né? Quando a gente ora, quando a gente reza, quando a gente confia, ele abre portas, ele traz oportunidades, mas a gente precisa levantar também, se dispor, certo? E fazer alguma coisa. Então, essa história, ela ilustra um tipo de percepção da ação de Deus. Ver seu poder só nas coisas sensacionais, sem perceber sua presença nas ações humanas. É o que o homem via, né? Mas você já deve ter percebido nas atitudes e fala das pessoas, tipos variados de relacionamento com Deus. Existem pessoas que se conformam com tudo, achando que é a vontade de Deus, ficam revoltadas diante de um desastre porque Deus devia fazer alguma coisa, dão até graças a Deus quando fazem algo errado e alguém justamente leva a culpa, acha que Deus faz alguém ganhar na loteria ou até um clube de futebol ser campeão. Ele mostra, né, várias maneiras, o texto mostra várias maneiras de como as pessoas veem Deus. Então, isso é pessoal de cada um. Isso é na concepção de cada um. Sabendo que, nesses modos que cada um tem de ver Deus, nós devemos ter as nossas ações. Elas não vão acontecer do nada, certo? Então, existem, né, várias maneiras de como você ver, de como você entender. Isso é claro, é de cada pessoa, mas nós sabemos que é preciso também você fazer a sua parte, ok? O próximo ponto. As ideias a respeito de Deus variam muito de acordo com a educação que cada um recebeu.
com a cultura em que a pessoa vive, com a religião a que cada um adere e mesmo com o jeito de ser de cada pessoa. Ou seja, eu já expliquei isso, é único de cada pessoa, de acordo com o que ele vive, né? De acordo com da religião dele, enfim, o jeito dele agir. Isso é o jeito de cada um. Mesmo dentro da mesma religião, pessoas podem entender Deus de forma diferente e, consequentemente, rezar a seu modo. O que é consolo e alimento de fé para uns pode não funcionar do mesmo jeito para outros. Então, dentro da mesma religião até pode existir pessoas com acreditar diferente, né? Que entende a seu modo. Isso é relativo. Um filósofo francês fez uma observação pitoresca sobre esse assunto. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e este pagou-lhe na mesma moeda. É difícil dizer se é a imagem de Deus que transforma a pessoa ou se a pessoa constrói a imagem de Deus, que é mais parecida com ela. O fato é que existe uma relação entre o jeito de entender Deus e o seu jeito de ser da pessoa. Essa passagem bíblica, quando ele diz que Deus criou o homem à sua imagem, ele fala isso na parte do amor, né? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, Deus criou o homem com o propósito de que ele fosse bom, de que ele fosse amoroso, né, de que ele fosse cuidadoso, enfim, vamos dizer, a melhor coisa que poderia acontecer se realmente a gente levasse, né, ao pé da letra essa questão que nós somos criados realmente imagem e semelhança de Deus, em relação ao amor. Essa é a palavra-chave, certo? Para entendermos melhor, vamos explicar com alguns exemplos de imagem mental de Deus que encontramos com frequência. Você pode discutir estes exemplos, concordar, discordar, acrescentar. E aí nós temos uma primeira imagem. Foi Deus quem quis. Olha só, o que mostra na imagem? Uma rua alagada, pessoas desabrigadas, né? E alguns ainda acham que foi Deus que quis. Primeiramente, Deus não quer nada de ruim para nenhum dos seus filhos. Ele não quer que nada de ruim aconteça conosco. A situação a qual nós estamos vendo na imagem foi o homem que proporcionou. Isso são consequências da ação do homem, certo? A enchente, o que aconteceu aí, pessoas desabrigadas, não é nenhuma culpa de Deus. Não foi Ele que quis isso. Na verdade, Ele só quer o nosso bem. Na verdade, Ele quer que nós estejamos sempre bem. Então, essa é uma consequência do homem. É uma ação do homem, voltada para a destruição, né? Então, Ele causa todos os problemas e depois Ele vai ter que arcar com as suas consequências, porque elas virão, né? De qualquer uma forma, elas virão. Deus, diretor de fantoches. Deus é o que resolve tudo e só pede que a pessoa se conforme. A pessoa fica passiva, resignada, não procura as razões humanas do que acontece. Muita gente que sofre acha forças até heróicas para continuar vivendo, porque se apoia nessa ideia de Deus. Mas fica fácil se aproveitar das pessoas quando elas são conformadas demais. Ou seja, o parágrafo ele nos mostra, né? Nós entendemos que muita gente sofre achando que está recebendo aquilo por castigo, achando que ela fez algo errado e que Deus naquele momento está castigando. Enquanto a gente entende isso como castigo, não é isso que acontece. Deus não castiga, Ele é amor. A palavra diz que Ele é amor, Deus é amor, Ele também é justiça, mas em termos de castigar,
Essas ações, elas são proporcionadas por cada um. Aquilo que você faz, você vai colher, não tem como você não colher, certo? Eu acredito porque já vi milagres. Uma outra forma de alguém acreditar, né, em Deus. Eu acredito porque já vi milagres. Deus do extraordinário. Deus é valorizado pelo poder de fazer coisas sensacionais, inexplicáveis. A pessoa se impressiona com fatos fora do normal e espera que a solução dos problemas humanos aconteça por intervenção de Deus. Essa é uma maneira de alguém, né, entender Deus. Como ela vê Deus? Ela vê Deus como Deus de milagre, ou seja, ela acredita porque já viu coisas extraordinárias feitas por Ele. Essa crença pode fortalecer a confiança em Deus, mas a pessoa tem tendência a acreditar em qualquer fato extraordinário sem espírito crítico e custa ver a ação de Deus na vida normal. Ou seja, não são somente os fatos acontecidos extraordinários que vai nos mostrar, né, que nós podemos perceber Deus através dos mesmos, acreditar em Deus através dos mesmos. Claro, aquilo de extraordinário que nós seres humanos não conseguimos fazer, realmente eles são admiráveis, né, da parte de Deus. Ações que o homem jamais poderia fazer, realmente são milagres. Então esse é um dos meios pelo qual as pessoas levam a acreditar, a entender Deus, imaginar como Ele é, através de milagres extraordinários que o ser humano não consegue fazer. Morreu muita gente no desastre, mas Deus estava comigo. Olha só o que diz a próxima figura, né? A próxima imagem. Morreu muita gente no desastre, mas Deus estava comigo. A forma de como ele vê Deus, para seu uso próprio. Ver Deus como, nesse caso, ele coloca Deus, né? Até se tornando egoísta. Por quê? Porque somente ele conseguiu salvar-se, conseguiu sobreviver. E Deus, ele é Deus de todos. Deus se relaciona com as pessoas como protetor particular. A pessoa pede o que lhe interessa e não se pergunta pelas necessidades dos outros ou por problemas coletivos. É confortador saber que cada um de nós é único e precioso para Deus, mas é triste sermos egoístas até no relacionamento com Deus. Olha só, né? A maneira de nós nos colocarmos diante dele pensando só na gente, né? É triste quando alguém pensa dessa forma, porque Deus, ele é Deus de todos. E cada um de nós devemos fazer essa intercessão é por todos, né? À medida que nós nos ombreamos uns aos outros, nós estamos demonstrando essa parte desse amor de Deus lá relacionado à imagem e semelhança dele. Será que o meu próximo, né? Ele não é também filho do mesmo Deus, criado em imagem e semelhança dele? Por que não amar? Por que não, né, orar por ele, interceder por ele? Então, nesse caso, quando as pessoas agem dessa forma, é triste, porque ele está agindo com egoísmo, né? Até na forma dele se relacionar com Deus, ele está sendo egoísta. Certo, meu povo? Então, essa é a nossa aula dessa semana. Nós vamos ficar por aqui. Essa aula é um pouquinho extensa, na próxima a gente vai dar continuidade. Por não ter finalizado o conteúdo, não vai ficar a atividade de hoje, ok? Até a nossa próxima aula.